Sejam bem-vindos à nossa última aula do módulo 2. A nossa aula final do módulo 2, ela tem um tema muito interessante que vai fazer com que você complete a linha de raciocínio do que você chegou até aqui junto comigo. Os pilotos de avião, quando eles estão voando, como que eles sabem para onde que eles vão, para onde que eles estão indo, de onde eles estão vindo? No céu tem rua? Então, se você, por exemplo, dirige, não avião, né? Mas se você dirige um carro, uma moto, uma bicicleta, você tem as vias, né? Você tem as ruas, calçamento, placas, né? Que te dá orientação para onde você vai. Afinal de contas, você não vai entrar dentro do quintal do vizinho de carro. Você vai andar de carro na rua, nas vias públicas, né? Então, no céu, sabemos que quando você olha para ele, você não vê nenhuma linha traçada, você não vê nenhum sinal de fumaça delimitando, né, o caminho, o traçado do voo. O que isso tem a ver com o seu aprendizado da língua de sinais? Bom, quando você começa a produzir frases, a produzir comunicação e até, por assim dizer, planejar fazer isso, você precisa entender como que os pilotos fazem o seu voo. E basicamente tem uma ligação muito grande com o modo como você vai se expressar em língua de sinais. Então vamos entender um pouquinho a respeito dos pilotos e, portanto, essa analogia vai te ajudar a entender a língua de sinais, que é a imagem do pensamento. A língua de sinais é o idioma que se vê, não é verdade? Então vamos lá, os pilotos de avião, eles têm o que eles chamam de carta de voo. Então, no meio daquele monte de botões, né, que você olha lá nos filmes, mas na verdade hoje a coisa está muito mais fácil, né? Está tudo computadorizado, né? Hoje eles não utilizam as cartas de voo ou o traçado de voo em papel, não, eles têm todas as cartas ou o direcionamento do voo, tudo num tablet, né? Ou num aparelho, num notebook ou um aparelho que tem uma tela, né, mais fácil de se acessar do que o papel. Mas antigamente eles utilizavam cada trajetória do voo em papel. Não vem ao caso aqui, é só uma curiosidade, mas vamos lá. Como que eles traçam? Então, eles precisam ter, no mínimo, 3 pontos de referência. Onde eles estão, para onde eles vão. Podemos dizer, né, que seria início do trajeto e final do trajeto, certo? E onde que está o terceiro? É que quando eles planejam, ó, eu estou saindo do aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro, e estou indo para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Então, a gente está sabendo qual é a origem do voo e qual é o destino do voo. Só que eles precisam de um plano B, porque se no meio do caminho acontece algum tipo de problema lá no aeroporto, que é o final, né, que é o objetivo final de chegada, se acontece qualquer outra coisa, ele precisa ter uma outra possibilidade, uma segunda possibilidade de aterrissar. E daí ele então, aeroporto da Pampulha. Ah, tá, então se não der, então aí o que ele faz? Ele traça a distância que ele vai percorrer, ele avisa que está chegando, tá? E através desse traçado, que eu estou simplificando aqui, porque afinal de contas esse curso aqui não é de pilotagem de avião, a gente está fazendo só uma analogia para você poder entender que o céu não tem rua, mas o piloto ele precisa traçar caminhos, por assim dizer, avisar a torre que ele está chegando. Então existe toda essa questão. Se você quiser entender mais, você pode olhar isso na internet. Mas o que isso é de aproveitar? O que disso se aproveita para a questão dos sinais? É que essa carta de voo ou plano de voo
dar estrutura e segurança. Ele não pode ligar o avião, subir e no meio do caminho pensar para onde ele está indo. Não, ele precisa saber já o destino dele. E se não der certo, qual é o plano B? Eu basicamente gostei muito dessa questão. Como que isso tem a ver com a língua de sinais? Porque a língua de sinais ela é a imagem. Então, se eu tivesse, por exemplo, treinando a pronunciar em inglês, eu poderia estar transcrevendo a frase em inglês, tá? Transliterando, por assim dizer, né? Transcrevendo não, eu poderia estar transliterando a frase em inglês de um modo que eu pudesse, então, lembrar como que eu vou falar aquela frase. The book on the table. The book on the table. The book on the table. Tá. The book on the table. Eu quero, por exemplo, eu não quero errar essa frase. Então eu vou escrever, eu vou transliterar do jeito que eu falo. The book, vou lá. The, letra D, E, book, B-U, Q-U-I, book. Book. On, O-N, the table. D-E, table. T-E-I-B-O-U. Ou L, né? Table. Então, você transliterou, mas não é assim que você escreve em inglês, não. Mas você transliterou para você fazer a fala, para você não esquecer da pronúncia. Então, na língua de sinais, se eu quero fazer a frase, né? O livro está em cima da mesa. Ah, mas eu quero então facilitar para eu entender. Como é que eu vou fazer? Então, aí que entra a rota do piloto, né? Porque no ar, onde eu desenho os sinais, onde eu sinalizo, é no ar. Aqui não tem linha, não tem pauta no caderno. Eu não tenho uma folha aqui na minha frente. Não é verdade? Eu não tenho uma folha aqui na minha frente. Mas eu posso projetar o que eu vou falar. Eu devo ter noção da estrutura, de como eu vou estruturar a minha frase. Certo? Eu preciso, por exemplo, pensar antes, editar a frase. Como que eu vou falar aquela frase? Qual é o modo melhor que eu vou usar para que ela fique mais clara, mais compreensível? Né? Será que eu vou fazer tudo em sinais? Eu posso inserir os classificadores no meio para deixar a frase atraente, a frase fácil de entender? Ah, então isso é o traçado, você é o piloto. A aeronave está nas suas mãos. O modo como você vai voar, você que é o responsável. Então você que tem que planejar a sua frase. Entendeu? Então nessa aula a gente vai aprender a fazer planejamentos de frase. Uau! Já no módulo 2 eu estou entregando isso para você. Planejamento de como você vai fazer a frase. E a gente vai fazer isso junto. Vamos fazer várias frases juntos para que você saiba, então, o que é fazer esse planejamento. O que é fazer uma carta, que a gente está usando a expressão dos pilotos, né? A carta de voo, né, da língua de sinais. Um minutinho para tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Volto já!